Se tem uma habilidade que você pode treinar para melhorar os seus relacionamentos, é a comunicação. Ao conversar com outra pessoa, muitas coisas importam. As palavras que você usa, o tom de voz, a intenção por trás do que você diz. Tem muita gente que usa palavras lindas, maravilhosas, mas com a intenção de manipular o objeto da sua comunicação. E isso é meio que perceptível quando você fala. Por isso que às vezes a outra pessoa está sendo querida com você, parece até agradável, mas está ali com um incômodozinho no seu peito. Já outras pessoas às vezes são até rudes nas suas palavras, mas a intenção delas é proteger o objeto da sua comunicação. E tudo isso só conta como a sua parte de comunicar. Também tem a parte do outro, que é entender o que você está falando. Quando você fala uma coisa e a pessoa entende outra coisa, a sua comunicação não está sendo eficaz. Quando respondemos ou ouvimos de determinadas maneiras, isso nos ajuda a cultivar momentos de conexão nos nossos relacionamentos. Uma pausa para realmente escutar o que o outro está falando e tentar absorver o significado daquilo faz com que a pessoa se sinta acolhida e importante para você. Mas, claro, há formas de se comunicar e de ouvir que interrompem o fluxo harmônico do relacionamento, fazendo com que o outro se sinta anulado, invadido ou insignificante na relação, o que pode causar o seu afastamento. Por isso, é muito importante você cuidar para evitar esses hábitos que muitas vezes acontecem de forma automática no seu relacionamento, mas prejudicam muito ele. E o primeiro desses hábitos que pode acabar com uma relação é ficar interrompendo sempre o que o outro diz. E eu digo isso com uma pitada de dor, porque eu faço muito esse hábito que é péssimo. Às vezes a sua mente é muito veloz e você pensa muito rápido várias coisas juntas. E quando o outro tá falando, te vem algumas ideias que você sente que você não pode perder aquela ideia. Você não pode deixar passar aquele momento, senão você pode esquecer aquilo que é muito importante você compartilhar. E por isso você interrompe a outra pessoa. Ou às vezes você tá no desespero de se sentir entendido pela outra pessoa. Ela tá falando alguma coisa que demonstra que ela não tá te entendendo e você interrompe também. Mas esse desespero de se sentir entendido quer dizer que você não está parando para entender primeiro o outro, porque você nem ouve o que ele fala por completo. E geralmente as pessoas que têm uma mente veloz, assim, elas têm um ritmo diferente. Elas têm um ritmo mais rápido, mais agitado. E muitas pessoas têm um ritmo mais lento, mais calmo. E são muitas vezes essas pessoas que você vai querer atropelar com a sua fala, que você vai querer interromper, porque você não tem paciência para esperar o ritmo da pessoa em te comunicar algo. Se você tem um ritmo diferente, você tem que praticar a sua paciência. Caso contrário, você faz com que essas pessoas que você interrompe frequentemente sintam que o que elas têm a dizer não é interessante para você. E muitas vezes elas também vão se sentir incompreendidas, o que acaba não sendo só um sentimento. Porque se você não para ouvir, você realmente não entende o que há por trás de toda aquela fala, de todo aquele pensamento. Uma comunicação é dinâmica, então, hora ou outra, você vai acabar interrompendo as pessoas, não tem problema. Mas perceba quando você faz isso para você poder voltar atrás. Às vezes você vai interromper para pedir um esclarecimento, para dar corda para aquilo que a pessoa já tá falando, isso não tem problema. Mas quando você perceber que você interrompeu, fale: opa, desculpa, te interrompi. Ou às vezes você vai interromper a pessoa porque realmente você precisa falar algo muito significativo que tá naquele contexto do que ela ainda tá falando. Então você interrompe, mas depois você retoma o que ela estava falando. Por exemplo, o que você estava falando mesmo aquela hora? Aquela hora que eu te interrompi, você pode continuar a partir daquele ponto? Isso faz com que a pessoa ainda se sinta importante nessa troca entre vocês. A segunda grande falha na comunicação de algumas pessoas é competir. A pessoa tá o tempo todo competindo com quem ela tá conversando. Por exemplo, a pessoa vem te contar que ela tá triste, que ela tá num momento difícil da vida dela, mas você quer provar por argumentos e fatos de que você está num momento ainda mais difícil ou de que você está ainda mais triste. Por exemplo, ela diz que está cansada, mas você fez muito mais coisas. E aí você começa a listar tudo o que você fez no seu dia que faz com que você se sinta mais cansado. E você está tentando provar que você tem mais motivos para estar cansado do que aquela pessoa. Além de invalidar o sentimento do outro, quando o tema é tristeza ou cansaço, você está trazendo ainda mais peso para a vida desta pessoa. Ou pode ser que a pessoa venha comemorar uma vitória com você, ela conquistou um grande objetivo da vida dela,
mas a sua vitória foi maior. Isso é muito chato, porque parece que você não pode compartilhar um momento importante com o outro, que sempre tem algo mais relevante acontecendo na vida da outra pessoa que vai te anular. Geralmente, quem tem esse tipo de comunicação, de querer competir, está buscando admiração. Essa pessoa quer mostrar que ela é boa o suficiente, que ela é importante o suficiente, que ela merece ser admirada. As pessoas sempre vão enxergar a realidade. As pessoas vão enxergar a verdade. Então, se você for uma pessoa admirável, as pessoas estão enxergando isso. E se você não for, você está tentando mascarar isso de alguma forma, as pessoas também estão enxergando isso. Seja, ao invés de ficar falando o que você é. E aí, você será admirado. Toda vez que você faz ou fala coisas só para ser admirado, você vai se sabotar, porque você deixa de ser quem você é de verdade para passar uma imagem do que você quer ser. Isso não funciona, isso te desumaniza, isso afasta as pessoas de você. Evite esse tipo de comportamento e comunicação. Terceiro grande erro na comunicação é querer sempre mostrar o lado bom da história quando a pessoa está passando por uma dificuldade. Quando você compartilha uma dificuldade com outra pessoa, não é necessariamente porque você quer algum conselho e nem necessariamente porque você quer ouvir o lado bom da sua história. É simplesmente para desabafar. Quando a gente está se sentindo mal, aquele sentimento cresce tanto dentro da gente, às vezes, que a gente às vezes nem consegue se conter em não falar. Então a gente fala meio que para tentar tirar naquele momento o sentimento da gente. Mas quando a pessoa que tá ouvindo, ela sempre vem com o lado bom da história, às vezes ela tá invalidando o sentimento ruim que você tá sentindo naquele período. Sentimentos ruins são importantes. Eles vão ajudar a gente a lidar com certas situações que precisam de uma dorzinha ali pra gente processar tudo aquilo que tá acontecendo. Quando a dor serve para alguma coisa, a gente precisa passar por ela, atravessar ela e não negar ela o tempo inteiro. Esse é o risco de sempre mostrar só o lado bom da história. Eu acredito sim que tudo tem o seu lado positivo, que tudo traz um aprendizado. Eu acredito que nada é por acaso, mas eu não acredito que a gente precise trazer esse lado bom o tempo todo na nossa comunicação. Quando você presta atenção aos sentimentos difíceis das outras pessoas, isso ajuda que elas lidem com o estresse que elas estão passando e isso vai aproximar elas de você. Claro, às vezes as pessoas querem ficar na delas, às vezes elas não querem descarregar esses sentimentos ruins em outras pessoas e isso também precisa de uma compreensão da parte de quem tá ali assistindo a tudo aquilo para que essa pessoa tenha paciência e não queira invadir a outra pessoa para ouvir aqueles sentimentos ruins quando a pessoa ainda não está pronta para compartilhá-los. O quarto e o quinto hábito, eu acredito que sejam motivos para muitas pessoas terminarem relacionamentos sozinhos, sem incluir nenhum dos outros três. O quarto é querer estar sempre certo. Você sempre quer vencer argumentos, você sempre quer vencer debates. É importante você entender o que o outro pensa e não concordar com o que a outra pessoa pensa. Às vezes a pessoa vai ter uma opinião oposta à sua. Se você entende aquilo, isso já é suficiente para sustentar numa relação. Você não precisa necessariamente concordar, mas entender é importante. Quando você quer que seu parceiro ou a sua parceira concordem em tudo com você, você transforma toda a conversa em um debate, tentando achar uma brecha ali, um erro que a pessoa cometeu para aprovar o seu ponto. E isso torna a relação com você extremamente exaustiva e pesada. Por quê? Porque quando alguém tá sempre tentando ganhar de você, ter um argumento melhor do que o seu, você não se sente aceito naquela relação, você não se sente visto, você não se sente compreendido. E é como se a sua personalidade e a sua identidade estivessem sendo anuladas. Se você tem uma ideia que é realmente inegociável para você, que você acredita tanto naquela ideia que todo mundo que pensa o oposto daquilo te faz mal, tente entrar numa relação já desde o começo com alguém que pensa igual a você naquilo. Senão, todos os dias vão ser um pé de guerra para você provar o seu ponto. E geralmente, quanto mais agressivo a gente é para tentar provar uma ideia, mais resistência a gente vai gerar no outro para aceitar o que a gente está falando. Ou seja, querer estar sempre certo vai fazer com que o outro se convença cada vez mais de que você, na verdade, está errado. E o quinto hábito, que é extremamente prejudicial para os relacionamentos, é querer sempre saber tudo. E existem 3 formas de fazer isso. A primeira delas é, sempre que você vai falar sobre algum tema, sempre que algum amigo traz um tema à tona, você querer dar
a sua opinião, mesmo que você nunca tenha ouvido sobre aquele tema, mesmo que você nunca tenha estudado, nem que superficialmente, aquele tema. Por exemplo, quando alguém surge com um assunto de política, você tem lá o seu lado político, a sua visão política, mas você nunca estudou a fundo sobre as consequências daquele lado, sobre eventos históricos que aconteceram por causa daquela posição. E aí você tenta argumentar, mas o seu argumento é vazio. Quando você usa um argumento assim, com uma pessoa que estudou muito a fundo a política, por exemplo, poderia ser qualquer outro tema, só estou dando a política de exemplo. Quando a pessoa estudou muito a fundo e você começa com esse tipo de argumento, dá um pouco de preguiça conversar com uma pessoa assim, porque a pessoa só tá querendo se provar ali e ela nem sabe realmente o que aquela visão que ela tem faz ou não faz. Quando você vier discutir um assunto e trazer argumentos, tenha embasamento para isso. Você precisa ter estudado antes. Leia jornal, leia livros de história, leia livros com opiniões contrárias às suas. Aí sim você vai ter uma riqueza suficiente para bancar o que você tá falando. Outra forma de querer ser o sabe-tudo é a pessoa que ela sempre tá falando do trabalho dela e das informações que ela realmente estuda. Isso é legal e é interessante de vez em quando, mas quando você só fala de trabalho, isso é um pouco cansativo para outras pessoas, porque muitas dessas pessoas não trabalham na mesma área que você, não têm esse mesmo conhecimento que você e elas têm um interesse superficial ali para uma conversa ou outra, mas quando é repetitivo, parece que você não tem interesse em nenhum outro assunto. Parece que você é uma pessoa muito bitolada, né? Mesmo que seja no trabalho, você conhece aquilo, mas você é bitolado do mundo, porque é só aquilo que tem na sua mente. Então, esse tipo de sabe-tudo que só traz informações do trabalho o tempo todo, também às vezes cansa na comunicação. E o terceiro tipo de sabe-tudo é aquele que quer sempre as coisas do jeito dele. A gente vai organizar a casa aqui, vamos deixar a almofada nesta posição, porque eu li numa revista que a almofada tem que ser nessa posição. Agora a gente vai tomar um remédio. Não, mas eu li que esse remédio faz muito mal, então a gente não pode tomar este remédio. E aí a pessoa sempre quer dar a última palavra. Esse é o tipo de pessoa arrogante. Na verdade, o sabe-tudo em todas as esferas, ele tende a ser arrogante. E isso é péssimo para um relacionamento, porque a pessoa ela nunca dá abertura para que outros participem, contribuam e para crescimento dentro do relacionamento. Se você está sempre certo, por que você vai ouvir e por que você vai aprender? E é aí que você para de crescer e fica estagnado. Você acha que tá sempre certo e já tem todas as informações do mundo. Você só pode ser a pessoa que está sempre certa se a sua vida estiver perfeita. Se a sua vida tá perfeita, então você já tem todas as informações que você precisava para viver muito bem. Tem uma frase que eu amo do Paulo Vieira, que é a seguinte: tudo que eu não tenho é pelo que eu não sei, porque se eu soubesse, eu teria. Se você ainda não tem dinheiro suficiente, se você não tem um bom relacionamento, se você ainda não trabalha com o que você ama, se você não sabe guardar dinheiro, se você não tem uma casa que você acha muito bonita, é porque ainda te falta informação para ter acesso a essas coisas. E se te falta informação, é porque você ainda não sabe tudo. Não sei se alguém chega nesse ponto de ter a vida perfeita. Eu ainda não cheguei, ainda tem muitas coisas que eu quero realizar, ainda tem muitas coisas que eu não sei. Por isso que, se eu percebo uma postura um pouquinho mais arrogante da minha parte, eu baixo a bola e vejo que é hora de maneirar. Então, como você percebeu no começo e no final do vídeo, eu também não sou perfeita na minha comunicação. Eu interrompo as pessoas, sim. Às vezes eu tenho posturas arrogantes, sim. O importante é você perceber quando você está se comportando assim para conseguir frear esse comportamento e dar um passo para trás. Você não precisa ser perfeito, mas é importante estar sempre trabalhando no seu comportamento. E é por isso que é importante saber esses 5 hábitos para estar sempre trabalhando neles. Quero ver você praticar, hein? Um beijo e até o próximo vídeo.